Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Estamos iniciando o Espiritismo Responde e vamos agora ver o Momento Espírita, que é produção da Federação Espírita do Paraná. Numa sala de aula onde havia várias crianças, uma delas perguntou à professora: "Professora, o que é o amor?" A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. E como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelos jardins da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e depois de alguns minutos voltaram à sala. A professora esperou que todos se sentassem e, quando o silêncio se fez na pequena sala, cobrou a tarefa que lhes dera. "Quero que cada um mostre o que trouxe consigo." A primeira criança disse: "Eu trouxe esta flor, não é linda?" A segunda falou: "Eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção." A terceira criança completou: "Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha?" E assim as crianças foram mostrando tudo o que tinham captado lá fora, que pudesse representar o amor. Terminada a exposição, a professora notou que uma das crianças tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava muito envergonhada, pois nada havia trazido. Então, a professora se aproximou dela e lhe perguntou: "Meu bem, por que você não trouxe nada?" E a criança timidamente respondeu: "Desculpe, professora. Eu vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve e colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Achei um passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mamãe passarinho ao ver seu filhote de volta são e salvo. Como posso mostrar o que trouxe?" A professora agradeceu a todos e, olhando a criança de mãos vazias, lhe disse: "Você foi a única criança que percebeu que só podemos trazer o amor no coração." Se você já consegue perceber as belezas que Deus criou para enfeitar o planeta que nos serve de morada, não queira reter essas maravilhas para si somente, pois isso não é amor, é egoísmo. Se você admira as flores, deixe-as no lugar em que estão, para que os outros possam sentir também o seu perfume e admirar a sua beleza. Se você se extasia contemplando a leveza dos pássaros a deslizar nos ares, não os prenda em gaiolas, para que outras pessoas possam admirá-los também. Se você aprecia ver os rios de águas cristalinas a correr por entre as pedras, não lhes polua o leito, para que outros olhos possam contemplá-los igualmente. Se você gosta de banhar-se nas águas limpas do oceano, não lhes turve a limpidez, para que todos possam usufruir desta maravilha.
Se você se sente bem respirando ar puro, preserve-o para que todos possam desfrutar desse benefício. E por fim, lembre-se, o verdadeiro sentimento de amor só pode ser conduzido no próprio coração. Hoje nós vamos conversar com Cleusanir Ivantes, o nosso conhecido Zaika, que é do Centro Espírita Caminheiros, dedicado divulgador da doutrina espírita. Zaika, é uma satisfação muito grande para mim e com certeza para os telespectadores também ter você mais uma vez aqui no nosso programa. E hoje eu gostaria de conversar com você baseado em uma pergunta que foi feita por uma telespectadora, a dona Gertrudes Sirion. Ela ligou ao programa e diz ter uma filha com síndrome de Down. E ela diz ter muita dificuldade em entender, em aceitar por que a sua filha teria nascido com esse problema. Por que a filha ter que passar por tanto sofrimento? Ivone, são perguntas ou questões iguais a essas que fazem com que as pessoas muitas vezes procurem em outras religiões as suas respostas. E no caso do Espiritismo é especialista em dar a resposta para situações tão difíceis de serem aceitas, principalmente conceituando a existência de Deus. Há de se ter uma coerência onde, afinal de contas, Deus interferiu ou não interferiu nesse caso. E a doutrina espírita, de posse de uma lei imutável, que é a lei de causa e efeito, nos ajuda a entender que nesse mundo existem muitos injustos, existe muita injustiça, mas jamais um sequer injustiçado. Essa criança que nos comove a todos em função dessa anomalia é o espírito, afinal de contas, que traz consigo já uma bagagem, um comprometimento, que ao contrário de nós acharmos que seja motivo de revolta, entendendo bem os princípios divinos, nós vamos ver em Deus a sua justiça acompanhada por uma grande misericórdia, que ao contrário do que se podia imaginar, esse espírito tendo agredido e violentado as suas leis e inexoravelmente condenado ao fogo eterno do inferno, não, eis que essa criatura tem oportunidade de se redimir ainda, vir de posse ou diante desta lei de causa e efeito, ter o seu efeito como oportunidade, não só para ela, mas com certeza também para seus pais, que deve ter tudo a ver com essa situação que um dia teve causa. Então, essas respostas é que fazem, ou recuperam, ou resgatam a existência de Deus como justo e misericordioso. Não existe sequer entre nós um injustiçado. Tudo que nos ocorre faz parte de uma grande inteligência, que é a inteligência e o amor divino. Zaika, conforme você se referiu, as doenças, os sofrimentos, têm relação com a vida que se levou. Eu lhe pergunto, o mesmo erro, as mesmas falhas que se comete, vai gerar sempre a mesma consequência? Sempre existirá o efeito, já que houve a causa, mas não necessariamente do mesmo tipo de agressão. Haverá de ter o espírito as condições que lhe faculte redimir aquela agressão, aquela violência que fez ao corpo um dia. Geralmente é bem localizado em termos de doença. Alguém que agrida o seu cérebro, a parte cerebral, há de ter lesões nessa área. E aí André Luiz chega a dizer que a maioria dos excepcionais de hoje foram suicidas ontem. E aqueles que hoje agridem e nem por isso adoecem, acham, e por isso agridem, através do cigarro, da bebida, da droga, com certeza isso alcança o perispírito, que vai depois transferir para o novo corpo as consequências, as lesões. Então, são, de qualquer forma, uma correção. Na realidade, para nós espíritas, a doença é uma bênção, uma mensageira, que vem devolver de dentro para fora aquilo que um dia veio de fora para dentro.
Aliás, a explicação mais lúcida, e os médicos concluíram que é de se ter uma causa para poder explicar doenças que ainda a ciência médica não explica. Crianças que já nascem sem que haja, a partir ou através dos pais, qualquer causa biológica, física. Então, no sentido espiritual, realmente as atitudes, o comportamento faz com que as pessoas causem lesões e se transformem em doenças das mais diferentes patologias. Zaíca, normalmente quando se passa por uma situação de dor, de sofrimento, principalmente os amigos, né, aconselham a resignação. Como é sofrer com resignação, já que nós não podemos nos entregar, logicamente, à dor, ao sofrimento? É exatamente aí que entra o valor, os benefícios da doutrina espírita. Quando faculta a criatura se resignar, mas sabendo por quê. Porque é difícil se resignar sem saber por que está naquela situação. Então, o Consolador, que nós consideramos e confirmamos mesmo, através de tudo que se pode concluir, que é o Espiritismo, através das explicações que dá, consola, consequentemente resigna. E essa resignação, ela já, isso é comprovação médica, faculta a cura. Quando a pessoa consegue conviver com aquela doença, com aquele tratamento necessário para poder, então, não só buscar sua cura de ordem física, mas também de ordem espiritual, fazendo com que ele não se beneficie somente da cura em si, mas sim da procura. Quer dizer, a luta que ele vai buscar para se curar é uma solução, é uma cura, é o desafio que estabelece toda a situação em que nós, envolvidos por aquela necessidade de solucionar aquilo, a gente acaba crescendo, a gente acaba se curando mais. O que se pode acontecer ao contrário, se curar fisicamente e não interiormente. Aí o que foi que aconteceu? Espantou-se a mosca da ferida, mas não se curou a ferida. Então a resignação, quando a pessoa é doente, está e se vale dessa causa, saber que realmente adoeceu porque um dia, de alguma forma, transgrediu as leis, lhe faculta a própria recuperação, mas dos dois lados, a espiritual e a física. É quando se dá a verdadeira cura, né, Zé, que é a cura real, né, porque não adianta curar-se o corpo se não cura o espírito, a causa que gerou aquela doença, né? É exatamente isso que falta. A medicina até já procura aí fazer uma junção da cura mente-corpo, não é, o equilíbrio, para que realmente a criatura psicologicamente faculte, e a fé é considerada um dos fatores muito importantes na recuperação das pessoas. Então há de se entender que a origem é espiritual, porque nós somos doentes, não tem doenças, existem doentes. Nós é que somos imperfeitos em nossas atitudes e acabam causando lesões até ao corpo físico. Então, o Espiritismo, conquanto tem assim essa visão por alguns como algum recurso que cure, que faça, e jamais ele veio para ter ou ser uma alternativa. Ele é um recurso paralelo. A criatura deve procurar o médico, paralelamente cuidar do espírito. Então a assistência espiritual é imprescindível em qualquer situação, mesmo que sejam os problemas biológicos, materiais, mas o espiritual está acima de tudo, porque foi a causa. Para ajudar no equilíbrio, né? Essa ajuda espiritual é exatamente para ajudar o equilíbrio interior da pessoa que vai se projetar no físico, né? Exatamente, é assim que se está alcançando já. Nós acrescentamos, além do mente e corpo, seria inteligência, ou alma e corpo, nós entendemos o perispírito no meio disso, que explica muito mais, que é o recurso de ligação entre o corpo e o espírito que recebe todo o impacto. Então, por isso a necessidade da cura interior, para que a outro copo d'água seja remédio. Interessante, né? A gente perceber como temos recursos já disponíveis, mas não estamos sabendo utilizar dessa disponibilidade. O que é preciso é realmente o homem se conscientizar desta força que ele tem, dessa possibilidade que ele tem, né, Zaíca?
Bem, nós vamos agora ao intervalo e voltamos em seguida para continuar conversando com o Zaika. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análises sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. O Espiritismo Responde, hoje conversando com Cleusanir Ivantes, o nosso querido amigo Zaika. Zaika, segundo a doutrina espírita, quando o homem deixará de sofrer? Já existe, de alguma forma, uma conscientização, inclusive médica. Recentemente, na revista Isto É, teve uma reportagem de capa, exatamente se referindo à terapia paralela da espiritual à medicina convencional. Então já existe um avanço muito grande em concluindo que realmente a criatura tem que se projetar na sua autoajuda, fazendo a sua parte na sua recuperação. Então já existe avanço em que a ciência está concluindo de que realmente eles ainda não denominam como sendo espírito, como nós espíritas entendemos, mas essa reportagem vai fundo. É uma comissão médica propondo um congresso internacional para discutir a terapia espírita, hein? Não é espiritual ou de fé geral, não. Espírita, visando ajudar na cura, na recuperação dos doentes. E isso vai ser proposto para que haja nas universidades já essa cadeira em que vise o lado espiritual. Então existem realmente avanços memoráveis, indiscutíveis. E como nós entendemos e achamos e consideramos mesmo a lei da evolução do progresso, ele se faz, está se fazendo. Que nós, e a espiritualidade diz isso, que lamento é de nós termos já tantos recursos para superarmos tantas dores que são desnecessárias já que nós sabemos como fazer para não sofrer e ainda não fizemos o devido esforço para eliminar a dor. Mas se entenda que é possível eliminar a dor desde que nós troquemos esse recurso de dor pelo amor. Então, somente o amor vai eliminar totalmente a dor. E é um processo que o amor é um exercício de muitas virtudes que se alcança ao longo do seu progresso espiritual. Mas, sem dúvida alguma, quando nós dermos conta que podemos resgatar ou essa causa e efeito, que o efeito é o sofrimento e a dor, podemos trocar imediatamente com amor, pronto, a dor será banida da terra imediatamente. Sem dúvida, a lei de Deus é de amor, é de oportunidade, né? E os nossos sofrimentos, como ficou bem claro nas suas colocações, são da alma, né? São da alma. Então, realmente, o amor é a solução, né, Zaika? Zaika, 9 anos de Espiritismo Responde. Nós estamos muito felizes e dizemos nós porque me refiro a você também,
que você está conosco e faz parte da equipe desde o seu início. Para mim, Ivone, foi sempre uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui, dando a minha pequenina que seja participação nesse programa de tão alto nível, visando responder, como o próprio título diz, às pessoas, às criaturas que têm tantas dúvidas, que têm suas indagações até com relação à crença em Deus. E esse programa tem contribuído muito, isso eu tenho testemunhado, dando resposta àquelas pessoas que, tendo as suas situações difíceis como essa que foi feita no início do programa, isso é uma contribuição incalculável que esse programa tem dado no decorrer desse tempo. E a você, ao seu companheiro, a toda a equipe que tem, e nós acompanhamos isso, superado tantos obstáculos, tantos sacrifícios para manter esses 9 anos, merece com certeza a consideração, o respeito, o aplauso mesmo de todos nós e todos aqueles que assistem esse programa. Nós queremos dizer que valeu 9 anos, que representa para muita gente uma existência, talvez através de uma resposta que esse programa ofereceu. Realmente, Isaíca, este é um trabalho que vem sendo realizado graças ao carinho, à dedicação de todas as pessoas envolvidas. É um trabalho que chegou até aqui em função desse desejo que nós temos de levar às pessoas essa doutrina, né? O Espiritismo que tanto bem fez e faz para nós não poderíamos ser egoístas de querer tê-la só para nós, né? Então foi exatamente com esse objetivo de levar às pessoas essa mensagem que esclarece, que consola, e a gente observa que realmente o objetivo tem sido atingido em função das colocações que as pessoas fazem. Certa vez, através de uma amiga, uma pessoa que até participa da Casa Espírita, chegou um recado para nós dizendo que o programa que ela assistiu naquela manhã praticamente teria salvado o casamento dela, né? Foi o recado que ela nos deu e nos lembramos que naquela ocasião nós tratamos exatamente de situações da família, né? Do relacionamento. Então, com certeza, o que foi tratado naquele dia levou este casal ou esta senhora a algumas reflexões. Realmente, há de ajudar, está ajudando as pessoas a refletir de maneira diferente. Então, parabéns para o programa, para todos nós que de alguma forma participamos. Parabéns a toda a equipe, né, Isaíca? Toda a equipe que está envolvida no programa de uma forma ou de outra. E mais uma vez nós agradecemos a sua participação e já aguardamos o seu retorno ao programa. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e desejamos muita paz.